hoje nós iremos falar no sistema mais especificamente do processo de formação de preço de venda, tá? Então existe uma tela chamada formação de preço de venda, fica ali na parte de cadastros gerais, tá? E a tela de formação de preço de venda é uma tela que apoia o time comercial ou apoia a pessoa que faz a gestão das tabelas de preço dos clientes, tá? Nesse aspecto aqui, como é que funciona a tela? Eu tenho uma parte de cima que é uma parte de consulta, basicamente. Então, eu trabalho a formação de preço de venda associada a uma tabela de preço. Então, eu indico, por exemplo, a tabela de preço, clique em listar preços. O sistema vai me trazer todos os produtos que estão naquela tabela, né? Eu posso pesquisar por produto em específico, se eu quiser mexer com um produto em específico, um grupo de produto, um subgrupo de produto, uma linha ou uma marca em específico dentro desta tabela chamada tabela padrão. Legal. Não exibir produtos com preço cadastrado hoje, ao marcar, o que o sistema vai fazer? Ele vai atualizar a minha tabela aqui embaixo para não trazer os produtos que eventualmente hoje sofreram uma alteração de preço, tá? Ou seja, eles já foram atualizados. Desconsiderar saldo de estoque para exibição do custo é que quando eu coloco por custo médio ou custo de reposição, caso tenha algum resquício de estoque lá, o sistema pode considerar isso para efeito de cálculo do custo desse campinho chamado custo unitário. Então, eu geralmente recomendo desconsiderar saldo aqui, legal? A não ser que você esteja trabalhando por médio, aí faz sentido, tá? Do lado direito, nós temos as modalidades dos custos de análise. Eu quero analisar esta coluna de custo através do custo médio, do custo fixo, do custo de reposição. Muito depende ali de como é que a sua empresa está operando. Via de regra, por padrão, o custo médio é o mais utilizado, mas não é o único. Então, você pode ali atribuir o custo que fizer sentido para a sua operação, tá? Buscar custo de composição é que, se caso esses produtos tiverem engenharia de projeto, eu desconsidero o médio, desconsidero a reposição e vou realmente somente analisar lá o custo da engenharia, o preço do produto ali estipulado dentro do processo lá, que geralmente é o preço que eu consigo ver na tela de consulta analítica do produto ali, tá? Então, beleza. Só conhecendo um pouco da tela, o que eu apresento é o produto, já com o código do produto e a descrição, a referência caso tenha, a coluna de custo unitário, que é extremamente importante, o preço mínimo sugerido que o sistema vai calcular, o preço máximo atual, que eu chamo de preço atual, né? O preço praticado é o preço que já está dentro da tabela, e o preço máximo sugerido é o preço que o sistema vai sugerir também ali dentro do processo. Como é que ele sugere, Daniel? Bom, uma vez que eu tenho lá os custos preenchidos, né, não sejam zerados, porque todo número com zero vai dar zero, né? Então eu tenho um custo de produto. O que eu posso estipular? Eu quero meus impostos subindo para 21%, por exemplo. As minhas despesas continuam em 20%, eu quero ter lucro de 30% e aí meu markup fica em 3,45. Se eu mandar listar preço, o que o sistema vai fazer? Ora, se meu custo é 1,85 ou há um markup de 3,45, ele está me sugerindo que o preço mínimo seja praticado é 6,37. Eu posso colocar aqui um valor de redução do preço máximo para diferenciar. Por exemplo, o mínimo eu quero trabalhar com o preço sugerido e o máximo com o preço sugerido e o mínimo a 10% inferior. Então ele vai calcular dessa forma. Então vamos lá. A 1,85 de custo, o mínimo que eu posso vender é 5,74, o máximo sugerido é 6,37 e hoje na minha tabela está 10,22, ou seja, eu estou vendendo na minha tabela já com um preço maior, né, do que está sendo sugerido, ou seja, maior do que o markup que eu desenhei aqui. Então, teoricamente, eu não vou ficar mexendo nesse produto, a não ser que eu queira de fato atualizar ele para tornar ele mais competitivo comercialmente, tá? Uma outra coisa bem bacana aqui, somente produtos com preço sugerido, diferente do atual. Isso vai simplificar a busca também, porque aí eu trago somente o que deu diferença, tá? Legal. Então, uma vez que eu vim aqui, por exemplo, pegar este caso aqui, ó, esse caso da trufa dourada sabor marula, amarula, será? Deveria ser amarula, né? Pois bem, o custo é de R$ 1,95. Para essa formatação de markup, esse cara deveria estar sendo vendido a 6,05 no mínimo e a 6,72 no máximo. Hoje a minha tabela está em 5,25, ou seja, estou fora deste produto
na questão do markup. Eu posso vir aqui e marcar esse cara. Outro exemplo desse carinha aqui, ó, dessa MP aplicada. A 5,90 é o meu custo, o meu mínimo é 18,31. Eu estou vendendo a 19,66, mas o meu máximo sugerido conforme essa constituição de markup seria R$ 20,34. Posso vir aqui e marcar também. Uma vez que eu venho selecionando todos os produtos que eu queira atualizar minha tabela, eu posso vir aqui depois e clicar no botão confirmar. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar os produtos selecionados e o preço de venda da tabela que eu marquei como tabela padrão vai ser atualizado com esses preços sugeridos aqui. E se eu clicar em OK, ele vai lá e vai atualizar naquele momento. Ele vai rodar e vai dizer: o produto foi atualizado. Tanto é que, se eu listar o produto agora, os preços sugeridos aqui eles estarão lá indicados conforme eu marquei no processo da atualização. Então, isso é uma coisa bem bacana para a gente poder ter lá a atualização, ó, do que eu mencionei, 6,72 ficou agora com sugerido e os 20,34 ficou sugerido. Tanto que se eu marcar aqui somente o produto é diferente, mandar listar, eles até desaparecem da minha lista aqui, ou seja, já foram atualizados, né? Então isso aqui é uma rotina de informação de preço de venda que é muito bacana. Por quê? Porque eu posso ver o que está diferente do meu markup e já massivamente atualizar minha tabela de preço. Posso fazer isso para a tabela padrão, posso fazer isso para outras tabelas que eu tenho. E aí dizer de outras tabelas, por exemplo, a tabela de distribuidor, eu não tenho lucro de 30, eu tenho lucro de 15. Eu diminuo um pouco ali a situação. Então eu vou trabalhando a questão dos produtos conforme o markup que eu desejo. Então você pode ir trabalhando dessa forma também. Eu não tenho nenhum item nessa tabela de distribuição. Deixa eu ver a tabela fiscal WebGR. Tenho produtos. E aí você pode atualizar. Essa rotina de formação de preço de venda é uma rotina bem bacana. A gente super considera ali nos treinamentos para empresas, principalmente na parte de distribuição, mas ela também é muito utilizada na parte industrial também para apoiar o time ali de formação de preço para a parte de vendas ali. Legal? Bom, espero que todo mundo esteja bem, obviamente. Se caso tiver alguma dúvida, pode contactar nosso time de suporte, nosso time de atendimento ao cliente, tá? Eu desejo a vocês um forte abraço e qualquer coisinha estamos aí. Obrigado, até mais.